Graça e paz. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nesta tarde de bênção, de milagre, de poder, meus amados irmãos, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus. Nós vamos ler João, ali a partir de João, que eu vou estar abrindo a Bíblia com vocês. Nós vamos ler quando João escreveu a respeito do Espírito Santo de Deus. E aí em diante nós iremos ler, deixa eu achar aqui, João a partir do capítulo de número 16. Vos tenho dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos da sinagoga, e mesmo vem a hora que qualquer que matar cuidará fazer um serviço a Deus, mas não está fazendo. Eis que vos farão, porque não conhecerá o Pai, nem a mim. Mas vos tenho dito isso antes, para quando chegar aquela hora, vos lembreis que eu já tinha falado. Não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde é que eu vou. Antes, porque tenho dito isso, e o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, vos digo que em verdade vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos hei enviar, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ainda tenho muito para falar, mas por agora não podeis suportar. João 16 em diante. Escreve sobre a vinda do Consolador, do Espírito Santo da verdade. João escreve que o Espírito de Deus, que habita em cada coração, ele é Deus de todo o universo. Ele habita nos universos, mas também muito dentro do nosso coração. Meus irmãos, eu quero falar essa palavra no dia de hoje, dizendo que Deus tem muito para falar para a humanidade, mas muitos não querem ouvir. Alguns dizem loucos, porque pregaram a um Cristo que nós não vemos, até mesmo histórico, que foi a Israel, mas operou milagres mesmo assim, não demos crédito. Mas meus irmãos, minhas irmãs, jovens, o Espírito Santo da verdade, a quem o Pai me confiou, é o Espírito de Deus, ele é Deus. Muitos hão de chorar quando a igreja saia da terra, quando a igreja já não esteja mais pregando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra que é sim, o Espírito Santo, quem entra no nosso intelecto e nos convence de justiça, juízo e pecado. É o Espírito de Deus, que é Deus. Ele procede do Pai e também de Jesus, e mora em nosso coração.
E é esse quem vos fala hoje através da internet, mandando servos profetas, que muitos perseguem. Mas hoje, meus irmãos, eu quero falar essas palavras, porque chegou um tempo em que muitas pessoas diziam: o monte é lugar somente de estar em silêncio com Deus e buscando resposta. Amém. Mas é bem verdade que nós estamos chegando ao final do fim dos tempos, aonde sim, os tronos de Deus se abrirá e toda carne será julgada por Deus. Não porque eu tenho falado de mim mesmo, mas está em Apocalipse. Está escrito dentro dos livros sagrados da Bíblia. Jesus está falando que toda a humanidade terá que prestar contas com Deus. Grandes e pequenos, ricos e pobres. Todos nós. Portanto que o Espírito de Deus veio a esse mundo e tantos têm rejeitado a verdade do Evangelho, quanto que têm rejeitado a palavra de Deus. Meus irmãos, parem e pensem comigo. Deus não precisa de opinião de homens, nem precisa da aparência dos homens. Ele existe antes que tudo e antes que todos. É uma infâmia quererem acabar com a igreja e perseguirem a palavra de Deus na terra. E hoje nós temos um veículo de comunicação e que, em vez de ser usado para o benefício, tem sido usado para o malefício. Distração, engano, fornicação, mentira enganalhada, mentiralhada braba, coisa séria. E quando alguém vem dizendo a verdade, muitos se tapam os ouvidos, porque não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. Porque a palavra nos confronta a mudar de vida, a mudar nossas ações, a mudar as nossas atitudes. A palavra de Deus nos confronta ao nosso pecado. A palavra de Deus nos confronta. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz. Nós declaramos o sangue do Senhor sobre a nossa vida. Muitos rejeitam essa verdade, que é simples, mas é magnífica. Porque Jesus tomou forma de homem. Não que ele precisasse, mas ele tomou forma humana e derramou o sangue puríssimo, sacrifício aceito por Deus, pelo meu e pelo teu pecado, em que muitos têm virado as costas para Deus. Muitos preferem se corromper com Babilônia, com o sistema da iniquidade e do pecado, que pregarem as verdades de Deus. O egoísmo é extremo e tem tomado conta de muitos corações. E nós, a igreja, que prevalecemos até aqui, suportando tribulação e dor, perseguição e ódio, a causa que anjos caídos, que outrora vivia na presença de Jeová, eles estavam lá, mas não quiseram. Antes que se rebelaram em contra do Todo-Poderoso, recebendo digna condenação, caindo ao abismo, sendo expulsos do trono de Deus. Por desobediência, pecaram no céu. Não satisfeito com isso, levaram a segunda criação de Deus ao pecado, que é o homem. Entraram, murmuraram e fizeram Adão e Eva pecarem. Sim, é por isso que Deus subjugou a toda a humanidade.
E a sua humanidade já estava condenada. Mas por amor, ele mandou ao querido Jesus Cristo, a um Deus de glória, a sofrer por mim, por você, tamanha infâmia. Nenhum mal Jesus fez. Nenhum mal Jesus fez. E mesmo assim, eles ainda corrompem ao entendimento da humanidade, trazendo mais engano e mentiralhada para a humanidade. Sim, mais engano, muito mais. Em Israel, preferem a um príncipe do mundo e do engano antes que ao rei de toda a glória. Preferem a outro, que é o verdadeiro Cordeiro Santo. É por isso que o mundo já está condenado. Porque preferem a vergonha e aos deuses do que ao Criador. É muito triste. E o coração de Deus chora por uma humanidade que está morta espiritualmente, que há muitos já dormem o sono da morte. É Cristo, meus irmãos. A esperança de salvação é Cristo. É Cristo, meus irmãos. A esperança que nós temos de ter é Cristo. Não há outro como Ele. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele falou. E porque Ele falou, a humanidade existe. Ele falou, haja luz. E houve luz. Sim. Ele falou, haja firmamento. E houve firmamento. Porque Ele falou. Ele é santo. Ele é justo. Ele ama a mim e a você. E não tem vontade que ninguém se perca. Mas a verdade é que muitas pessoas se estão perdendo porque querem. Porque estão vendo que Jesus está voltando sim. Que todas as profecias da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, se está cumprindo. E muitos preferem essa vida que uma vida com Cristo na eternidade. A vida é feita de escolhas. Hoje nós temos a tremendos pastores, igreja, a um sistema que nos ajuda também a sair das trevas para a maravilhosa luz, a tomar escolhas maravilhosas. Hoje nós sabemos, meus irmãos, que muitas pessoas preferem os desejos da carne. Eu fico muito triste. Já há 16 meses que eu perdi minha irmã para o mundo das drogas, para criminalidade. E é que nada mais dói no coração do que saber que às vezes um próprio irmão, por desobediência, pode ser que não herde o reino de Deus. Tristemente, eu não tenho todas as respostas agora. E eu continuo orando e crendo que, por ela conhecer a palavra de Deus, pode sim que ela tenha sido salva. Porém que muitos vivem num pecado da desobediência a Deus, na concupiscência da carne, agradando os seus desejos, e depois, na hora da maldição, que adivinha toda a humanidade, é que criamos o socorro de Deus. Não! Vamos agora, subamos ao monte, aos outreiros, porque a palavra é verdadeira e diz: aquele que vocês falam em oculto, falem nos telhados, anunciem que o Rei da Glória vem com espada e desembainhada para cortar todo o mal dos seus inimigos. Anunciem às ilhas distantes, anunciem que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se assentou num sublime trono de graça, de glória e sabedoria, virá julgar e subjugar a terra.
com palavra, com barra de ferro. Anunciem que é Ele, não há outro. Ele é o grande eu sou. É Ele. E é por causa dele, meus irmãos. É por causa do que Jesus fez na cruz, que Deus ainda deu tempo para a oportunidade, para a humanidade seguir até o dia de hoje. É por causa de Cristo que Deus nos deu tremenda oportunidade de que pudéssemos nos arrepender e falar: Senhor, me ajuda, eu não tenho condições. É por isso que eu rogo a Deus que as minhas palavras que o Pai me dá possa tocar corações. Pessoas possam vir à plenitude do arrependimento. Não há abismo que a mão do Senhor não possa te achar. Não há profundidade que a mão do Senhor não possa te alcançar. Clame a Ele e Ele te mostrará a verdade. Porque Ele é o Espírito Santo de Deus da verdade. É por isso que, quando eu falo, eu peço a Deus que me ajude a falar para pessoas que precisam ouvir as verdades de Deus. Tantos estamos ainda dormindo e compactuados com as obras das trevas. Que Deus possa ter misericórdia e piedade da sua igreja e nos ajudar cada dia a fazer a sua vontade, a viver os seus propósitos, a cumprir com o chamado, a não adormecer o sono da morte sem vida eterna e salvação. Ele é galardoador daqueles quem busca a sua verdade. É Ele quem nos ajuda. E no tocante ao demais, meus irmãos, tudo que eu tenho a dizer no dia de hoje é que, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu estás cuidando de nós. Nos mínimos detalhes, Deus da glória. O Senhor está cuidando da Tua igreja. Outrora, nós estávamos em um tempo onde não podíamos pregar nem falar publicamente. E hoje nós temos que estar liderando contra a doutrina dos demônios na terra, de anjos caídos. Sim. Hoje nós temos que pelejar a boa batalha, em espírito e em verdade, Senhor. Nos ajuda a conseguir, Senhor, vencer esse mal. Até mesmo, Senhor, de cristãos que estão cegos, que não entendem que o mundo espiritual é ainda mais real que o mundo físico. Nos ajuda, Jeová Nissi. Nos ajuda. Ah, Senhor, seja o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ah, Senhor, agarra na mão do Teu povo e ajuda a um despertar espiritual, um avivamento e, sobretudo, um batismo, mas de arrependimento, porque o Senhor é real. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem falado através da rede social, o Senhor tem falado através dos louvores da palavra, o Senhor tem alcançado. Senhor, nós queremos dizer gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Te damos graça, te damos glória. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Espírito de Deus. Eu te amo, querido Jesus Cristo. Gratidão em meu coração por tudo que o Senhor já fez por mim e por toda essa humanidade que veementemente rejeita a tua verdades. Tem virado as costas para o alto preço que o Senhor pagou. Nos perdoa, Jesus. Intercedo agora nesse monte. Alcança vidas. Vidas que estão perdidas pela indignação dos inimigos do homem, que quando querem ser crente é perseguido, não tem direito a ter um emprego. Isso já aconteceu comigo e acontece. Não tem direito a ter dignidade, Deus. Em uma terra que foi o Senhor que criou. A terra é tua, porque está escrito, e a palavra de Deus não é mentirosa.
Do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e seus habitantes. O Senhor comprou com um precioso preço de sangue, sangue puro. É tudo comprado. Tudo é teu, é tudo teu, a autoridade é tua, Rei da Glória. Eu declaro nessa tarde de bênção, de milagre, de poder, que a glória é tua, que é tudo teu, que nada é nosso. Até a vida que nós temos é tua, nós estamos respirando, porque tu nos queres deixar, Pai. Graças, Senhor Jesus, porque é tudo teu, a autoridade é tua. Nós só te devolvemos o que já é teu. Nossos filhos é a herança do Senhor. Nosso casamento é Deus que deu. Nossa vida. Por isso, Senhor, nós te damos gratidão. Louvamos o teu nome e agradecemos, Pai. Gratidão, querido Jesus. Sabemos, ó Deus, que o mundo e seu sistema passará, mas a tua palavra, para sempre, eternamente, permanecerá para sempre. Sabemos que as vestiduras, as roupas, ficam mudadas e envelhecidas, mas a tua palavra é para sempre, eternamente. O que seria de nós, Senhor? Sem o teu poder, sem a tua graça, sem o teu bálsamo, o que seria de nós? O que teríamos nós, se não fosse a tua bondade? Havendo dia se acabará, havendo noite terminará, mas as tuas misericórdias e fidelidade é eternamente e para sempre. Eu glorifico ao nome do único, do sábio e do Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Rei de toda a glória. Quem é o Rei da glória? Jesus Cristo é o Rei de toda a glória. Graças, Pai. Graças, Filho e Espírito Santo. Convence aos homens, Senhor, que eles precisam de Ti desesperadamente. Nessa doença, nesse problema econômico, nesse vale, nesse deserto. Nós precisamos de Ti. Nós queremos estar contigo e Te adorar. Assim eu oro e eu creio em nome de Jesus de Nazaré. Recebe força, recebe poder, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus.